Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast NA, um episódio muito interessante, afinal de contas, estou recebendo aqui um profissional que já atua há mais de 14 anos na área jurídica. Administrou mais de 1,5 bilhão de reais em endividamento de produtores e empresários. Participou de mais de 12 mil processos administrativos e judiciais. É professor de pós-graduação na PUC, fundador da EFAGRO, a Escola de Formação de Advogados do Agronegócio, e está aqui comigo para a gente contar um pouquinho mais sobre toda essa história do agronegócio e principalmente como o produtor rural e as questões jurídicas estão relacionadas e se relacionando nos dias atuais. Está aqui comigo o doutor Rogério Augusto, advogado especialista em agronegócio, advogado especialista pelos números que eu li aqui, né, doutor? Especialista em endividamento rural também. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Alex, a oportunidade. Para nós é uma honra muito grande estar participando de um podcast que eu julgo. Não conheço todos, mas pelo menos os que eu sigo é um dos maiores e com mais relevância hoje no agronegócio. Muitos empresários, muitas pessoas ligadas ao agronegócio do Brasil e fora do Brasil tomam decisões importantes baseadas nas informações que vocês entregam. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. A gente advoga no agronegócio, ensina outros advogados também a advogarem no agronegócio por uma bandeira chamada Justiça pelo Agro, né? A gente dificulta ao máximo o produtor a entregar a propriedade para o sistema financeiro, para os bancos. Produtor endividado, produtor com dívidas, tem que pagar o seu endividamento com a sua produção e nunca com a sua propriedade. Nós advogamos exclusivamente nessa área de prorrogações de dívidas rurais e também de recuperação judicial de produtores rurais. Muito bem. Antes da gente partir para o nosso tema, que é essa questão do endividamento, que é muito importante para o produtor entender até onde ele pode chegar, eu queria conhecer um pouquinho mais do Dr. Rogério. Como é que começou a sua história, principalmente na advocacia e principalmente como advogado focando o agronegócio? Sim. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, Alex. Nasci no estado do Rio Grande do Sul, me criei na cidade de Pato Branco e depois vim me formar na cidade de Cascavel. A advocacia no agronegócio, ela nasceu de um atendimento que eu fiz, porque já fazia atendimentos contra bancos, né? E foi ali que nós tivemos essa grande avalanche de ações e depois de um lobby muito grande realizado em decisões que nos davam ganho de causa, nós conseguíamos garantir ao produtor rural os seus direitos. Veio um recurso especial e derrubou todas as nossas decisões favoráveis. Então, já cansado de advogar e vendo as injustiças praticadas, principalmente pelo poder econômico, eu fui atender um produtor rural, pequeno produtor rural. Ele era vice-presidente da Associação dos Leiteiros de uma cidade da nossa região. E esse produtor rural, ele fez um financiamento agrícola de R$700 mil e estava devendo R$1,9 milhão. Gente, eu falo escrevendo. R$1,9 milhão. E quando eu cheguei na propriedade desse produtor, Alex, sabe quando não é congruente você ter uma propriedade totalmente devastada? Não é congruente o endividamento de R$1,9 milhão para um produtor que estava naquela situação. Uma casa de madeira com material, me recebeu no dia do aniversário dele, e aí ele começou a contar a história dele. Ele pegou um crédito no banco para fazer uma ampliação do freestyle, onde ele deixava as vacas ali alojadas, e em 4 renegociações que ele fez com o banco, a dívida dele estava quase em 2 milhões. E veja, várias vezes ele foi até o banco explicar a sua situação. Ele teve uma crise de brucelose e uma crise de mastite nos seus animais. E a última vez que ele tinha ido, o gerente nem deixou ele sentar na frente da mesa do gerente. Falou: você venda as suas vacas por R$1.500 cada uma e pague o seu endividamento. E ali, cara, quando eu vi um senhor de 60 anos que não conhece praia, que eu vi aquele cara chorando na minha frente, literalmente, junto com a família, junto com os filhos e junto com a mãe dele, que tinha 92 anos, que estava no fundo, deitada numa cama, eu vi que aquilo não era mais um negócio para mim.
Aquilo não era mais somente dinheiro, somente negócio. Eu escolhi essa área da advocacia por um propósito. E hoje o meu cliente, o cara que eu defendo e ensino os meus alunos de uma maneira muito especial a dificultar ao máximo para o poder econômico tomar o dinheiro excessivo ou a propriedade do produtor. E casos como esse que o senhor relatou aí são comuns hoje em dia? Veja, nós temos uma legislação específica que protege o produtor, falando de alongamento de dívidas rurais, desde a década de 60. Nós temos uma previsão específica, tanto na legislação específica, quanto na jurisprudência, que impede pequenas propriedades rurais de irem a leilão. Mas por que, se você abrir agora sites de bancos renomados do crédito rural, você vê pequenas propriedades sendo leiloadas todas as semanas? Porque, primeiro, o produtor rural tem um medo muito grande de entrar com ação contra banco. Segundo, ele acha que nunca mais vai ter crédito nos outros bancos. E terceiro, e mais importante, os advogados que patrocinam a maioria dessas causas não sabem nada a respeito do tema. Por quê? Porque é um tema que não existe na academia de direito. É uma legislação totalmente específica. Então, o advogado ele não é preparado para isso. E muitas vezes eles acompanham processos como esse, mas dizendo para o produtor, corre vender a sua propriedade porque você vai perder. Os juros já são pequenos e se você não pagar, o banco vai tomar. Ao arrepio de uma legislação que existe, volto a dizer, desde a década de 60 e que protege e torna a propriedade, principalmente a pequena, impenhorável e você não pode levar uma propriedade rural a leilão, ao menos que seja em situações em que o próprio financiamento foi usado para a compra desse imóvel. Essa escola, a EFAGRO, Escola de Formação de Advogados do Agronegócio, ela tem, então, esse propósito de trazer para o advogado esse conhecimento específico, como o senhor falou? Exato, Alex. Justamente ao arrepio de qualquer outro tipo de situação que a gente... de situação econômica, por exemplo, viés econômico. Eu descobri uma tese no direito, por que eu vou compartilhar com você se você é meu concorrente vai pegar meus clientes? Você usou uma palavra que eu vivo por ela, que é propósito, né? Nós criamos a Escola de Formação de Advogados do Agro porque o Brasil é um país muito grande. E nós formamos profissionais em todo o país. Nós temos mais de 2.000 alunos hoje, que já, alguns estudando e outros já passaram pela escola. E nós temos um curso chamado Execuções Rurais na Prática, que ensina não só a teoria, mas muito mais a prática do dia a dia dessa advocacia e como você impedir que o produtor seja ludibriado dentro das instituições financeiras e agrave ainda mais a situação. Para você ter uma ideia, essa situação desse produtor que eu relatei, né, que me inspirou a entrar nessa advocacia, eu não sabia nada e não sabia onde pesquisar. Os temas da jurisprudência, quando eu comecei, praticamente não existiam. No meu estado tinha 2 ou 3 advogados do estado do Paraná que advogavam nessa área. A informação era muito escassa. Eu fiz um pedido administrativo, que eu vi algumas notícias, encaminhei para o banco. E quando você encaminha e faz um trabalho relevante, é natural que o banco chame você para uma negociação. E em menos de 4 meses, o banco readequou todo o endividamento desse produtor. Deixou a conta em R$690 mil e com 5 anos, que era o prazo de pagamento que a capacidade de pagamento da propriedade dele deu. De quase 2 milhões para 690 mil. Quer dizer, quando eu entreguei essa notícia para esse produtor, primeiro, ele não acreditava que aquilo pudesse ser verdade. Porque ele tinha como aval um compadre dele e um padrinho dele, um padre e padrinho de casamento e o outro padrinho do filho dele, que eles são amigos há 40 anos. E eles não falavam porque eles eram avalistas dele. E estavam com o nome sujo. Ele não conseguia ir na comunidade jogar o troco dele, jogar a cacheta dele, porque lá na comunidade ninguém queria conversar com ele, porque ele era o cara endividado. Então transcende todos os valores que você possa imaginar e chega num ponto, Alex, que o produtor ele se vê sem saída. E a única saída que ele vê muitas vezes é acabar com a própria vida. Eu já atendi produtores com a marca da corda no pescoço, que a mulher salvou dentro do galpão, e na terça-feira eu atendi e a gente conseguiu resolver a situação dele em 7 meses.
Mas o produtor que não sabe nada disso e não encontra nem advogados capazes de dar o respaldo que ele necessita, o único caminho que ele vê é simplesmente fazer um seguro de vida, como esse produtor tinha feito, e acabar com a própria vida. Doutor, antes da gente se aprofundar nessa questão aí das soluções, o senhor falou do aspecto do profissional, do advogado não conhecer ou precisar se aprimorar para trabalhar aí em cima das leis relativas ao agronegócio. Sim. Mas e do outro lado, do lado do produtor rural? O produtor rural também sabe dos direitos dele, ele sabe brigar pelos direitos, ele ainda tem aquele medo do contato com o advogado, enfim. Como é que o senhor percebe hoje essa relação? Você falou tudo, Alex, tá? Para o produtor rural, ele tem que pedir algo para o gerente, já é uma situação extremamente vexatória. E, geralmente ele já pediu mais de 3 ou 4 vezes, né, essa prorrogação, e que não, depois nós vamos ver a diferença de prorrogação e renegociação, e ele acha que o gerente está fazendo um favor para ele. E esse é um direito líquido e subjetivo do produtor desde a década de 60. Então a prorrogação existe para socorrer o produtor rural nessas situações. E com certeza o produtor se vê impedido pela vergonha, ele se vê impedido por outros fatores subjetivos que simplesmente ele já contratou talvez um advogado que em vez de resolver a causa só deu despesa e deu mais prejuízo. E por isso que a gente se viu obrigado, já que sustentamos uma bandeira chamada Justiça pelo Agro, a compartilhar o máximo de decisões judiciais de maneira gratuita muitas vezes. Os podcasts que a gente faz para as pessoas, grande parte do conteúdo eu entrego de forma gratuita e para os nossos alunos eu ensino a prática do dia a dia dessa advocacia. Porque para muitos não faz sentido, Alex, tá? Poxa, o produtor rural já tem uma situação de prorrogação, por que o empresário normal não tem? Preste atenção nisso. O empresário normal, querido, nós estamos aqui hoje no Notícias Agrícolas. Se amanhã ou depois, por um eventual, nunca vai acontecer, mas por um eventual problema, dá um problema financeiro, o Alex fecha isso aqui, ele abre 3, 4 quadras para baixo aqui com o CNPJ totalmente diferente. Você impede as medidas mais constritivas que tem de execução de chegar nele no ato. Já o produtor não tem isso. Se você quiser mudar de ramo, a mesma coisa. Se você quiser fazer outra coisa, o produtor não tem isso. O produtor, principalmente o pequeno produtor rural, ele tem ali a pequena propriedade. Ou ele planta ou ele planta. Ele não pode esconder a propriedade. Onde é que você vai esconder uma colheitadeira, um trator? É muito mais difícil do que um carro normal, do que alguma coisa assim. Então o produtor ele sempre vai pagar o seu endividamento. Mas a lei do crédito rural foi feita visando o quê? A segurança alimentar da nossa nação. O país ele tem que ser autossuficiente na produção de alimentos que, em tese, quando é produzido aqui, chega mais barato para as pessoas. Então o produtor ele tem que pagar e sempre vai pagar. Mas, segundo a lei do crédito, ele tem que pagar com a sua produção rural. E nunca com a sua propriedade, porque não resolve o problema de ninguém. O banco não quer pegar e não é o comércio dele a propriedade, e para o produtor vai ficar fora, vai ficar sem a propriedade, vai causar o êxodo rural, vai vir para a cidade, vai criar outro problema social, enfim. É uma situação muito difícil até de comentar, irmão. Muito bem. Doutor Rogério, vamos então para a prática, né? O senhor citou aí o caso que te fez virar a chavinha. Ponto de inflexão. Exatamente. E conseguiu, no final das contas, reduzir uma dívida de 2 milhões para algo em torno aí de 690 mil. Exatamente. Que era a dívida realmente justa o que dele. Ele devia. Exatamente. É possível reduzir o valor de uma dívida rural? Como é que se faz isso? Quais os argumentos que o senhor, como advogado, usou para convencer o banco de que era preciso fazer aquela negociação? Na verdade, o banco conhece muito bem os direitos do produtor. Tá, Alex? O banco não é bobo. Tudo que ele não é bobo. Então, quando o produtor rural ele tem uma quebra de safra, tem dificuldade na comercialização, um exemplo clássico crise da carne fraca, né? Situação que fez os produtos aí da bovinocultura descer lá embaixo, o cara não tinha mercado para exportação. Ele pegou o crédito, aplicou na sua atividade e, no final das contas, não colheu por fatores adversos a sua vontade para voltar no banco e fazer o pagamento. O que acontece? Ele vai no banco, faz um pedido administrativo de prorrogação antes de vencimento da parcela.
Esse pedido administrativo ele tem que estar acompanhado de uma capacidade real de pagamento ligada à propriedade dele, possivelmente o agrônomo ou o médico veterinário que vai fazer. Se o banco negar essa prorrogação, ele tem que entrar com um pedido judicial, uma ação cabível que vai fazer com que esse banco acate a decisão judicial, que vai conceder uma tutela antecipada para o produtor rural, garantindo que o produtor rural não fique inadimplente, não fique com o nome escrito, nem nos cadastros abonatórios externos, que é a Serasa e a CPC, e nem nos internos, que é dentro do Banco Central, que é a famigerada lista negra. Como que reduz? Em que casos há redução? Nesse caso do meu cliente, que me incentivou, que me inspirou a entrar no agro, o que o banco faz? E faz todos os dias na prática. Na tentativa de desvirtuar o crédito rural, ele fala para o produtor, olha, eu vou fazer uma renegociação para você. Ele vai colocar a dívida rural desse produtor, vai colocar o limite do supercheque dele, vai colocar a parcela do carro e vai colocar outros créditos que não são rurais numa outra cédula, alterando os juros que eram rurais, subsidiados por nós, por mim, por você, pela coletividade, subsidiado por todos nós, alterando esses juros que eram de 4%, 6%, 8% ao ano para 1,5%, 2% ao mês. Juros de mora, que eram 1% ao ano, juros legais, para 1% ao mês, acumulado com comissão de permanência e outros encargos. Então você chega logo, muito rápido, a um produtor que chega no Banco do Brasil, qualquer outra instituição de crédito, devendo 500 mil, e se faz uma renegociação de 3, 4, 5 anos, sai de lá com 3 milhões de dívida. Por quê? Porque o produtor rural não tem outra opção a não ser assinar aquilo. Ele tem o amigo, ele tem o tio, ele tem a mãe que deu a anuência da terra, ele tem os irmãos de aval, e ele sempre vai acreditar na próxima colheita. Então, o não plantar, para ele, não é uma opção. Então, nesses casos, ocorre uma readequação dentro da legislação, são anulados todos esses contratos celebrados lá atrás, ao arrepio da legislação cabível, todos eles são passíveis de anulação e voltados lá atrás, onde o direito de prorrogação dele foi violado. Dali para frente, e tivemos várias extinções de execução com esse argumento jurídico, dali para frente, todo o endividamento dele, Alex, é colocado dentro da nova capacidade real de pagamento da propriedade dele. Por que o decreto emergencial não faz sentido para um produtor que deve? Porque ele pega uma coletividade que você tem 100 alqueires, eu tenho 10, o outro tem 500. A capacidade de um que tem 10 de pagamento é diferente daquele que tem 500. Então, coloca todo mundo no mesmo balaio e o decreto emergencial ele ajuda, mas não resolve a situação e daqui 2 anos o produtor vai estar na mesma situação. Um exemplo clássico disso, ministra Tereza Cristina do nosso governo antigo. Né? Nós tivemos no Paraná a maior quebra de safra registrada da história, 21, 22, negócio do milho, colheita do milho. Perdão de dívidas, aquilo que o produtor sempre espera, né, Alex? Perdão, enfim, é o que o produtor sempre espera do poder público. No município de Lindoeste, a doutora estava lá, a ministra, então, Tereza Cristina, falou o seguinte, produtor rural, vocês têm um direito assegurado em legislação específica desde a década de 60. Faça valer. É simples. O produtor rural que não tem enquadramento, não tem capacidade de pagamento dentro daquilo que ele assumiu e não desvirtuou o crédito, não usou para outras situações, ele tem direito ao alongamento de dívidas, que é diferente da renegociação. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, o banco é obrigado a prorrogar a dívida do produtor rural e a manter os mesmos juros. Isso é importante. A manter os mesmos juros da operação originária, Alex, tá? E com juros de mora, né? Os juros de mora de 1% ao ano. E não ao mês, como a maioria dos contratos bancários são celebrados. Agora, doutor, para isso, precisa ter algum aval do governo? Por exemplo, como que a gente está vendo agora, o governo falando que vai haver essa prorrogação. É preciso intervenção ou participação do governo para que os bancos aceitem? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Gente, preste muita atenção. Essa medida de alongamento de dívidas editada pelo Conselho Monetário Nacional, em cima de um governo que não prioriza o agro, não passa de uma medida eleitoreira que não beneficia de forma alguma o produtor. Preste muita atenção, eu vou dizer como que isso acontece na prática de alguém que lida com endividamento
bilionário todas as semanas. Quando o produtor for fazer esse pedido na agência que ele tomou o crédito, ele vai encontrar um pedido de alongamento de dívidas pronto, feito pelo próprio banco. Isso é uma arapuca, uma armadilha que nós estamos vendo na prática. O produtor vai lá, assina esse pedido de alongamento de dívidas para no máximo 1 ano, diluído nas parcelas de 25 e 26, declarando que ele precisa apenas de 1 ano para pagar o seu endividamento. Preste muita atenção. No bojo desse pedido, ele vai autorizar o banco a fazer a inscrição dele na lista negra. Enfim, enquanto ele estiver endividado com aquele banco, ele não pode tomar outros créditos rurais em lugar nenhum do Brasil. Outra situação. No mesmo bojo desse pedido, ele vai dar anuência para o banco que vai escrever que ele não pode mais pedir qualquer tipo de prorrogação relativa àqueles contratos, tanto administrativa quanto jurídica. Quanto na esfera jurídica, amarrando, por vezes, o nosso trabalho especializado em conseguir o resultado, porque o judiciário não dorme. Nós temos juízes de primeiro grau, desembargadores extremamente comprometidos com a legislação. Não é porque temos uma crise institucional instalada no nosso país há anos que nós temos que desmerecer o nosso judiciário. A maioria dos magistrados hoje, principalmente os de primeiro grau, e os desembargadores, existem câmaras especializadas nessa matéria, que eles dão a decisão final do processo em sede liminar, para você, produtor, me entender. Eles adiantam o resultado prático do processo, impedindo que o produtor seja inscrito nos cadastros abonatórios, tanto de Serasa, SCPC, enfim, na lista negra, e você, enquanto resolve com aquele banco, enquanto resolve com esse banco, você fica tomador de crédito rural em outras instituições, enquanto a sua capacidade de pagamento está sendo readequada de acordo com o tamanho, a produção e o clima da sua região. O senhor está confirmando aí a existência da tal lista negra dos bancos, então? Com certeza, Alex. Você vai ver, eu tenho nas minhas... Você que não segue a gente, é professor _Rogério Augusto, você vai ver um exemplo prático. Do interior de Santa Catarina, eu juntei, tá? Eu juntei o pedido que o produtor rural... E veja, esse produtor rural era cliente nosso. Já estava com a procuração, a procuração nossa já estava no banco, e o gerente ligou de maneira ardil, ligou direto para o produtor, com aquela conversa mole, não precisa você ter advogado, que isso aqui a gente resolve internamente. Gente, não caiu nessa. O produtor ainda foi na agência e de lá ele tirou uma foto do pedido que já estava pronto. O pedido tinha sido feito por nós, que dava 10 anos com 2 de carência, com os nossos engenheiros especialistas nessa área, que dava 2 anos de carência e mais 10 anos para o produtor pagar. Nesse pedido, o banco oferecia apenas 5. Veja bem, antes dele nos contratar, o gerente nem atendia ele, Alex. Não deixava nem ele tomar um café na agência. Quando você contrata um advogado relevante, uma assessoria que seja relevante, o resultado vai vir para você que me assiste, empresário, produtor. Veja se o advogado tem resultados nessa área. Não basta apenas vir aqui no Notícias Agrícolas e falar, tem que ter resultado, tem que consultar o cara. Então lá ele encontrou um pedido pronto, Alex. O pedido tinha sido feito pelo próprio banco, está lá, pedido de prorrogação. Como se o nosso cliente tivesse feito aquele pedido direto na agência. E lá está expressamente, vai ser apontado o nome do produtor e dos seus avalistas no cadastro junto ao Banco Central, que não fica... Veja bem, Alex, esse cadastro, que é uma maneira que o banco tem de informar os outros bancos que esse produtor está inadimplente. E aí esse produtor, que para aquilo que o banco acha e pensa e a política que ele adota está inadimplente, não consegue mais não consegue mais qualquer tipo de crédito em lugar nenhum e, pasme, muitas vezes não está nem inscrito no Serasa e no SCPC. A lista negra existe tanto para produtores rurais quanto para advogados que defendem produtores rurais. Então, assim, a gente já foi vítima disso. Graças a Deus recebemos uma indenização bem bacana do banco por ter inscrito. Lá no começo da minha carreira, eu fui inscrito sem dever nada.
né? Era um pouco diferente. E não é qualquer estabelecimento comercial que tem acesso a isso. Você não vai numa loja e pede para o empresário ver se você está na lista negra ou não. Nos nossos casos, a gente somente com ordem judicial, a gente consegue ver se o produtor rural ou até mesmo um conhecido desse produtor da agência pode revelar para ele se ele está na lista negra ou não. Mas ele vai revelar. Ele não pode imprimir um documento e dar para esse produtor. São maneiras, Alex, que o banco encontra de ganhar o máximo que ele puder, de tirar, desvirtuar totalmente a política de crédito rural do nosso país. E preste muita atenção, gente. O produtor rural, ele sempre vai pagar o seu endividamento. Estava explicando aqui para o Alex antes. Diferente de mim, de você, que muitas vezes me assiste, que não é produtor rural, não existe crédito rural que seja liberado para produtor que não seja pego a propriedade de garantia. Não existe produtor rural que não deixe animais de garantia, que não deixe maquinário de garantia. E como é que você vai esconder uma propriedade, esconder maquinário? Até animais você pode levar de uma propriedade para outra, mas como é que você vai esconder uma colheitadeira, né? Então é muito difícil, o produtor sempre vai pagar e nunca vai se negar de pagar o seu endividamento. Mas ele vai pagar com a sua produção. Ele tem que pagar com a sua produção e nunca com a sua propriedade. Já já a gente fala dessas garantias e dos riscos aí de perder essas garantias. Mas antes disso, doutor, eu queria voltar para aquela questão que o senhor alertou sobre o engessamento, né, das prorrogações. Quando, por exemplo, o governo anuncia que vai ser prorrogado por 1 ano e o senhor explicou bem que você fica... para fazer essa prorrogação, você fica sujeito a assinar ali um contrato. Se eu não faço isso, que outra condição eu teria? E nunca façam isso, gente. Preste atenção. Nunca façam qualquer tipo de prorrogação ou renegociação oferecida pelo banco sem assessoria de um advogado especializado. As prorrogações ou renegociações que os bancos estão oferecendo, embasado em decretos desse do nosso governo, são extremamente prejudiciais e vão levar você a perder sua propriedade. Porque você, que pode estar um pouco mais capitalizado, pode conseguir pagar em 2 anos o seu endividamento. Mas temos produtores que perderam e vêm perdendo várias safras. Veja, Alex, nós tínhamos uma alta muito bacana das commodities até o ano passado. Sim. A maioria dos produtores que eu atendo não aproveitaram isso. Quando estava o preço elevado, não conseguiram colher. E quando colheram, tinham feito contratos de venda futura com preço muito menor. Então você que me assiste pode estar pensando, o produtor rural está nadando de braçada amigo. Não está. Você nunca assine uma renegociação feita pelo próprio banco, porque você impede que advogados como nós, especialistas, atuem em defender você no judiciário. Porque quando você leva a questão para o judiciário, você não fica com o nome na lista negra, na maioria dos casos, você não fica com o nome no seu CPF restrito nos cadastros abonatórios, e o judiciário vai dar uma decisão provisória impedindo a exigibilidade daqueles contratos feitos ao arrepio da lei, feitos em desacordo com a legislação rural. E você vai sim conseguir crédito em outros bancos. Nós temos um aproveitamento, exemplificando, juntamente com alguns alunos da escola, de 98% dos casos no judiciário. E administrativamente chegamos a 100%. São demandas que muito raramente o banco deixa chegar na decisão final. Ele sempre faz acordos com aqueles advogados que realmente oferecem um risco de conseguir no judiciário, porque a sucumbência paga para nós advogados em cima do valor da causa. E outra coisa, Alex, os valores de causa atraem advogados somente pelo dinheiro, porque o valor de dívida de um pequeno produtor rural executado ele chega a R$500 mil muito facilmente, principalmente se ele renegociou. Então, qual que é a saída desse produtor? Não faça qualquer tipo de renegociação que não seja acompanhada por um advogado especialista na área. Muito bem. Doutor, vamos tomar como exemplo o que a gente viu nessa última safra.
Sim. Foi plantada com um custo ainda relativamente alto, reflexo de problemas que a gente teve, a guerra, enfim, outras questões também. Ela foi colhida em algumas regiões com problema com menores resultados, com menores produtividades, em função de problemas climáticos. E para piorar a situação, o preço das commodities no mercado internacional despencou. Assim, uma conjunção negativa aí para o produtor, de fatores negativos para o produtor, que muitas vezes coloca ele numa situação bastante complicada. Nesse caso, ele pode pedir prorrogação, renegociação, enfim, qualquer outro nome aí, tanto para custeio quanto para os investimentos. O que ele precisa saber na hora de pedir auxílio? Alex, funciona assim. Nós tínhamos uma legislação, que era o Manual de Crédito Rural, é o Manual de Crédito Rural, que dizia que qualquer tipo de prorrogação protocolada no judiciário teria que ter êxito. Hoje, a legislação vigente, a partir de 2021, fala o quê? Que as instituições de crédito, os bancos e cooperativas de crédito estão autorizadas a fazer a prorrogação. Prorrogação e renegociação. Prorrogação é o legal, é aquilo que a lei fala, tem que ser feita uma nova capacidade real de pagamento da propriedade desse produtor, e ali vai ser aferido quanto tempo ele precisa de prazo para pagar o seu endividamento, conservando os mesmos juros do contrato, com um agravante apenas de 1% de juros de moratórios por ano e não por mês. A renegociação oferecida aos produtores, ela visa desvirtuar o contrato de recurso controlado. É oferecida para ele um novo contrato e ali renegociado dívidas que não são rurais, com a finalidade do banco pagar ao poder público o seu crédito, que ele é aval, e emprestar um dinheiro dele a juros de 1,2, 1,3, 1,5 capitalizados diariamente, com 1% de juros de mora mensais capitalizados também diariamente e mais comissão de permanência acumulados com outros encargos. Volto a dizer, é muito comum um produtor chegar no banco devendo 300, 400, 500 mil e se renegociar e não prorrogar, renegociar sem saber dos seus direitos, sair de lá devendo 3 milhões. É muito comum. Respondendo objetivamente a sua pergunta, Mato Grosso, celeiro do nosso país. Estive no Mato Grosso a primeira vez em 2014. Aquele estado nunca teve qualquer tipo de problema de endividamento, Alex. Hoje, nós temos um avião próprio e temos locação de aeronaves, não conseguimos atender o Mato Grosso como um todo. Pessoas que nunca deveram nada para ninguém, hoje estão enfrentando os problemas sérios de dívidas, porque, primeiro, quebra de safra em alguns lugares do Mato Grosso chegou a 60%. No geral, 27,5%, 30%. Então você coloca isso numa vultuosidade diária extrema, somado à conta que o produtor tem que pagar, elevadíssima de suprimentos para a produção que ele pegou quando o soja estava 190, 180. A conta nunca vai fechar. Somados ainda a um poder econômico voraz para fazer pagar, fora da capacidade que são os bancos. Por que voraz? Porque tem a propriedade do produtor em garantia. Da onde que um produtor desinformado vai conseguir renegociar ou prorrogar suas dívidas de maneira justa sem um advogado especialista? Sem conhecer os seus direitos? Ele sempre vai estar em desvantagem, porque ele não tem como não pagar, Alex. Se ele não pagar, preste atenção, se for hipoteca, ainda o banco vai executar. Hipoteca, o banco entra no judiciário lá de Sorriso, lá de Cuiabá, e tem que ajuizar a ação. Se for alienação fiduciária, Alex, ele vai notificar o produtor na porteira e vai dar 15 dias para ele pagar. Se ele não pagar, ele vai transferir no cartório a sua propriedade. Muitas vezes você nem entende o que é a diferença de alienação fiduciária para uma hipoteca. Você vai perder sua área sem você saber que está perdendo. Outra pessoa vai comprar no leilão administrativo e vai entrar com uma ação contra você, produtor, de emissão na posse.
Eu estou falando aqui dos piores cenários, né? Dos piores cenários, mas isso tem acontecido muito. E depois que a pessoa perdeu a propriedade, Alex, envolve o direito de terceiro. O cara que comprou, seja no leilão administrativo da alienação fiduciária, seja no judicial, ele é terceiro de boa-fé. Como que vai rever? Nós vamos discutir no processo de conhecimento, mas aquela área já foi. Aquela sua área, aquele legado de família, aquilo que você traz de avô, de bisavô, de pai, aquilo já foi, amigo. Então é um problema extremamente sério, grave, que o produtor tem que enfrentar com muita coragem. Tudo isso que o Alex colocou, diferença de preço, queda de produtividade, tem que ser posto num laudo, tem que ser feita a notificação juntamente da prorrogação com esse laudo junto ao banco. Se o banco indeferir, nos termos que ali está, contratar um advogado especialista para, no judiciário, fazer valer o seu direito de prorrogação dentro da sua capacidade de pagamento da sua propriedade e não de um decreto emergencial que vai lhe dar um prazo muito menor, que vai colocar todas as pessoas no mesmo balaio e também nem de um perdão de alongamento de 1 ano que não vai resolver o seu problema. Isso é uma arapuca para você declarar uma situação que não vive e impedir você, produtor, você que me escuta, de tomar as medidas cabíveis do judiciário. Doutor, o senhor citou aí a questão da propriedade e do risco de ir a leilão e desse leilão ser concretizado e ter aí a participação de um terceiro. Mas nesse processo, nesse momento em que a propriedade está indo a leilão, existe solução, existe forma de recuperar a propriedade? Eu ensino aos nossos alunos o seguinte, né? O produtor rural, ele é uma pessoa muito crente nas pessoas erradas, Alex. O produtor rural, ele acredita no gestor da carteira de crédito rural dele, acredita, preste muita atenção. O produtor rural dificilmente pega um crédito rural sem comprar um seguro, sem comprar um consórcio. Porque, cara, está na discricionariedade do gerente liberar. Então, aquilo que era para ser subsidiado, muitas vezes, se você somar tudo que ele teve que comprar daquele banco, não sei se não era melhor ter feito uma CPR. É triste, mas tem que rir, porque o nosso país é assim, gente. Infelizmente, se você não jogar o jogo da sabedoria e não fazer exercer o seu direito, você vai perder sempre, ainda mais o produtor que não gosta de briga. O produtor é um cara carente de informações, é um cara pacífico que se reúne com a família, faz suas orações nos almoços de domingo, é um cara extremamente assim, querido. Eu me realizo advogando para os produtores rurais. Estou aqui por vocês. O que acontece nesse exato momento da citação de uma execução? É a UTI, última tentativa do indivíduo produtor rural. Se ele contratar um profissional que não seja capacitado, esse profissional não vai suspender a execução, que as execuções são suspensas em casos extremamente raros, e ainda na tentativa de defender nos embargos a execução, vai agravar a situação, porque cada ação que você protocola no judiciário em favor do banco, você paga uma sucumbência para o advogado do banco, caso seja julgado procedente. E preste muita atenção, não fui nem eu que falei isso. Foi um congresso realizado em Porto Alegre, com grandes profissionais da área, que falam sobre agronegócio, e um dos mais renomados, duvidando da tese de alongamento, falou que no estado dele, ele nunca tinha visto uma ação de endividamento rural ser julgado procedente. Tive que mandar uma meia dúzia das nossas para ele, dar uma estudada, porque são essas pessoas que muitas vezes desmotivam o produtor a buscar os seus direitos. Caso seja uma execução, ainda dá para você tentar alguma situação no judiciário. Se for uma renegociação que envolve alienação fiduciária, que é a perda do patrimônio sem o crivo do judiciário, o risco de perda sobe para 95%. Nós temos que impetrar uma ação muito bem montada contra o banco, provando as ilegalidades num prazo exíguo, são 15 dias corridos, produzindo laudos em cima de laudos, que tem que ser laudos técnicos, mas que o juiz entenda, para conseguir uma liminar de suspensão de transferência administrativa desse imóvel
para o banco credor, que ato subsequente a ato contínuo vai fazer o leilão extrajudicial da propriedade pelo preço que ele achar conveniente. Então, são situações extremamente difíceis. O produtor que dá uma volta na lavoura e vê que aquela não vai produzir o suficiente, já tem que se coçar e fazer o pedido administrativo quantificando as perdas. Não tem uma lei, doutor, que fala sobre essa questão da propriedade rural, que a propriedade rural não pode ser tomada do produtor? Existe essa decisão, ela foi objeto de apreciação pelo STF e foi considerada que a pequena propriedade ela não pode ser objeto de penhora que tirar leilão. E por que que todas as vezes que você entra em sites, principalmente de cooperativas de crédito que foram criadas para uma finalidade muito específica, e são as que mais levam as propriedades de produtores a leilão, você vê pequenas propriedades sendo leiloadas a todo momento. Existe ainda uma falta de capacitação imensa de profissionais advogados em razão desse tema. Apesar de a lei garantir isso ao produtor, ela tem que ser bem instrumentalizada em pedidos corretos no judiciário. E é isso que faz com que muitos pedidos instrumentalizados no judiciário de maneira errada, digo, com a fundamentação feita por advogados que não são especialistas na área, são negadas e a propriedade do produtor vai a leilão, sim, mesmo sendo pequena. Trabalhamos com isso todos os dias e vimos pedidos instrumentalizados de pequena propriedade rural que eles não se sustentam nem nos requisitos básicos de uma ação normal, que tirar uma ação tão importante que é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Vamos falar um pouquinho dos maquinários, que queria entender com o senhor, né, até que ponto os maquinários podem ser colocados aí como garantia na compra, na aquisição de um empréstimo, por exemplo, e no caso de apreensão de maquinários, o que pode ser feito, ou se isso é legal ou viável aí de acontecer? É uma boa pergunta também, Alex, porque quase 100% dos maquinários que servem o produtor são objetos de crédito subsidiado. Dependendo da fonte de arrecadação desse recurso, o direito de prorrogação ele é aplicado, mas tem que serem pagos os juros da operação. Mas muitas vezes o produtor não tem nem os juros para serem pagos. Como funciona isso na prática? Relatando aqui um caso prático do nosso escritório. Antes do produtor ficar devendo, nós notificamos o banco, e um banco muito famoso nessa área de concessão de crédito para compra de maquinários. E estávamos ali em tratativas de fechamento de acordo, quando de repente fomos surpreendidos com a ação que corre muitas vezes em segredo de justiça. E o produtor teve na porta da sua fazenda uma prancha enorme, grande, assim, muito grande. E essa prancha passou no meio da cidade dele. Preste atenção, Alex. No meio da cidade desse produtor. Para dar um aviso para os outros, ó, se você não pagar, teu maquinário vai estar aqui. Depois apreenderam, o pessoal conhece como grilão, mas aquele pulverizador do maior que tem. Tinha apenas 1 ano de uso. Colocaram em cima daquela prancha e passaram de novo no centro da cidade. Era uma cidade pequena, então foi um acontecimento local. Veja, como fazer para descaracterizar os efeitos dessa busca e apreensão? Os nossos alunos da escola de formação já são craques nisso. Em que período que estava aquela lavoura que eles estavam cultivando? Será que era no período de pulverização de veneno? Será que aquele maquinário era essencial? Será que a busca e a apreensão é assim um modelo que vai servir como efetividade para o pagamento das dívidas? Ou somente com uma medida que vai provocar um clamor público para esse produtor sempre pagar o arrepio da legislação que o protege? Veja, esse maquinário foi levado até a concessionária, onde ele foi tirado zero. Nós peticionamos, fizemos um pedido justamente nesses termos, e o juiz deferiu, tornou sem efeito a medida liminar de busca e apreensão e deferiu a entrega do maquinário pelo princípio da essencialidade desse bem naquele momento para o produtor. Situação essa que trouxe uma inovação
né, no sistema jurídico do nosso país, mudou o entendimento de 2 ou 3 tribunais, nós advogamos em 14, estamos indo para 16 estados que temos OAB, e nós, do mesmo jeito que aquele maquinário foi embora, trouxemos na mesma prancha e fizemos eles entregar dentro da propriedade, mais precisamente dentro do galpão onde ele tinha sido tirado. Então vou dizer para você, faça valer os seus direitos, contrate pessoas que tenham resultados na área, nós temos alunos extremamente capazes para isso, formamos pessoas extremamente boas, estão voltando todas as suas energias para isso. O que seria daquela lavoura, daquele produtor que já estava condenada se não fosse passado o veneno? Qual é o risco de você esconder um grilão desse? Aonde você vai botar uma lona no meio da onde você vai pôr? Cara, você vê um grilão daquele passando na BR, a galera quer passar embaixo, de tanto que chama atenção. Todo mundo vai ver para onde for, e uma simples ida de um, entre aspas, né, rastreador, coiote desses bancos, já ia achar onde fosse. Então, nada mais é do que uma medida coercitiva para mandar um recado para os outros. E na prática, o que está acontecendo é você tirando a possibilidade dele produzir e pagar uma conta, no final das contas. Esse é um argumento cabível, Alex. Esse é um argumento lógico. E quando nós encontramos um juiz antenado com as necessidades do produtor, os direitos deles são cumpridos. Agora, basta o quê? Coragem. E, muito mais do que coragem, conhecimento específico para que você, numa ação dessa que chega perto de R$900 mil, o saldo devedor consiga dar uma efetividade no seu pedido. O gerente dessa concessionária que vendeu o trator, o grilão, enfim, o pulverizador, ele não queria entregar para nós. Ele falou, cara, eu estou aqui há 42 anos e nunca vi isso na minha vida. Uma máquina sendo devolvida sem fazer a quitação do contrato todo. Nós tivemos que ir com o oficial de justiça, intimar ele pessoalmente e com a polícia, porque não queria entregar, porque nunca tinha visto. Mas é assim que os grandes futuros de profissionais advogados são construídos, com decisões que não são tentadas por todos. Muito bem. Doutor, até agora a gente entendeu que ficar endividado ou estar em endividamento rural é uma condição muito ruim para o produtor, mas que ele tem alternativas de buscar aí as suas saídas, né? Agora, qual a melhor maneira para sair do endividamento rural? A melhor maneira para sair do endividamento rural, até eu brinco muito com isso, é não dever, em primeiro lugar. E se você deve, e 99% dos produtores hoje, principalmente os pequenos e os médios, devem, Alex. Eu faço reunião com pessoas da mesma família, que são 8, 9 pessoas ali, e o início da reunião, uma quer agredir a outra, porque sempre um é administrador, os outros anuem. Enquanto está dando certo, o cara é o herói. Depois começou a dar errado, o cara vira o bandido, daí o cara começa a desconfiar, não, você pegou dinheiro para pagar a faculdade do teu filho. Não, não é, gente. Veja bem, enquanto você tiver capacidade financeira, analisada pelos bancos, que é 50% da pior avaliação da tua área, o banco vai te emprestando dinheiro. E como o produtor não tem como sair, ele tem que continuar o ciclo produtivo, e preço do dia ele vai assinando. Ele vai assinando e a bola de neve vai ficando cada vez maior. Vai assinando as renegociações. Renegociação é violação do direito e da legislação específica. Prorrogação é o que deve ser feito. Como sair do endividamento? Você tem que pegar todas as renegociações que você fez nos últimos 10 anos, levar para um profissional habilitado, qualificado na área de endividamento rural e não do agronegócio. Agronegócio é gigantesco. Eu falo assim, entre aspas, nós teríamos que virar espírita, viver uns 3, 4 anos, 4 vidas, para conseguir se especializar no agro. Porque é um universo que sustenta a nossa nação e gigantesco, cada um com suas especificidades. Então, nós fazemos no agro apenas o alongamento de dívidas e a recuperação judicial. Somente esses dois. Então, levar para esse profissional qualificado que vai conseguir no judiciário anular todas. Vai voltar lá no primeiro contrato que você fez de crédito rural e quando você fez a primeira renegociação, ao passo que devia ter sido oferecido para você a prorrogação. Vai calcular a diferença desses juros, vai abater da conta, vai analisar a capacidade de pagamento que você tem hoje
e o juiz vai determinar, através dos laudos apresentados e questionados pelo banco, a realidade da sua história dentro daquela cultura do soja, do milho, do boi, do peixe, do camarão, enfim, o que for de crédito rural, você vai ter que pagar sim com a sua produção e nunca com a sua propriedade. Levando isso, você tem uma esperança. Veja bem, você tem uma esperança de sair do seu endividamento. Se você levar, renegociando com o banco, com juros fora da tua capacidade, infelizmente, produtor, você vai perder a sua propriedade rural num curto espaço de tempo. Muito bem. Doutor, rapidamente, que a gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu gostaria de entender a sua opinião. O senhor falou de recuperação judicial aí. Sim. Entender a sua opinião sobre a recuperação judicial. Existe um dilema hoje muito grande, né? Principalmente por conta da quantidade de recuperações judiciais que ocorreram aí de um ano para cá. É um instrumento válido e até que ponto a recuperação judicial, que é o argumento de quem não gosta do instrumento, pode descredibilizar o agro? Veja bem, Alex, nós temos uma situação política muito quente hoje, polarizado, uma situação de um governo que diz que liberou o maior plano safra da história e todos os nossos clientes vão buscar plano. Muitos deles nós atendemos em outras áreas, né, do direito, nunca tiveram problema nenhum, e aqueles que pegavam $500 mil estão conseguindo 150. Aqueles que pegavam 1 milhão estão conseguindo 400. E uma das características do crédito rural é a suficiência. Você leva o teu projeto e o crédito rural ele tem que ser suficiente para você plantar exatamente aquilo que você precisa. Então, é muito difícil hoje um produtor que encaminhou um projeto para o banco conseguir a suficiência de recursos. Muito embora na letra do plano seja o maior da história. Na prática, não é isso que vemos. Então, a recuperação judicial, existe uma tentativa por parte da imprensa e dos meios de comunicação, patrocinados muitas vezes pelos banqueiros e pelo governo, de demonização da medida. Veja, recuperação judicial. Preenchidos os requisitos desse instrumento que visa o quê? A continuidade das atividades tanto da empresa quanto do empresário rural. Ela só vai dar errado se o produtor ou o empresário conduzir os seus negócios de maneira fraudulenta. E isso existe um administrador judicial que é nomeado para acompanhar todo esse processo e um juiz extremamente atento a tudo. É um tiro no pé se essa recuperação foi feita para enriquecimento ilícito. Nós vamos ter ali um administrador incompetente e um juiz totalmente incompetente, coisas que é difícil de acontecer. Os juízes estão muito ligados. No caso de recursos controlados, não há por que o produtor ir direto para a recuperação, mesmo que ele assista o direito. Nós temos a legislação desde a década de 60 do alongamento de dívidas rurais que faz o mesmo efeito, sem correr o risco lá na frente desse produtor ser declarado falido. Quando existe um produtor rural que também tem a pluralidade de negócios e de dívidas, um exemplo, tributárias, trabalhistas, que ele tem uma serialista, ok, nós vamos fazer o alongamento dentro da capacidade de pagamento da produção deles, dos recursos controlados, e vamos fazer aquilo que não é recurso controlado, uma recuperação judicial, seguindo exatamente o que a lei preconiza. O fato é, Alex, tudo se resume a um país que está decadente, em crise, passando por um dos piores momentos da história nacional, e eles querem atribuir as recuperações judiciais de produtores que estão quebrados, empresários que estão quebrados, devido à política econômica e financeira adotada pelo nosso país, e se valem sim desse recurso, porque se não for assim, a crise vai ser ainda maior. Nós temos, ou você acha, Alex, que o banco sofre com isso? É só você puxar, e você que me assiste, né, os lucros dos banqueiros, Banco do Brasil, Santander, né, esses bancos cooperativos de crédito, quanto foram? Você acha que uma recuperação ela tem que ser jogada no custo de qualquer empresa, de qualquer banco, porque ela vai se tornar a única maneira de sobrevivência de um empresário que é sério, que paga imposto sobre folha, que emite nota de tudo,
que emite nota de tudo que arrecada, porque do jeito que está, as políticas que estão sendo adotadas contra o empresário, tanto rural quanto comercial, é o único meio dele se manter aberto, pagando o seu endividamento com aquilo que é a política nacional, com aquilo com a receita que ele arrecada na sua empresa e também no campo. Então, não tem outras palavras para definir isso, a não ser mais uma tentativa de lobby em cima do judiciário, que tem que estar atento sobre esses fatores que você acabou de colocar aqui, Alex. Muito bem. Bom, doutor Rogério, nosso tempo está se esgotando. Gostaria de abrir o microfone para suas palavras finais, mas principalmente gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais de como entrar em contato com vocês, que estado vocês estão atuando hoje, enfim, como é que o produtor faz para saber mais detalhes e entrar em contato com esse profissional que o senhor trouxe aqui para a gente, que é tão importante, esse profissional que conhece a legislação do agro. Veja, nós temos alunos que exercem a função, que se destacam na escola, e tem alguns que compram os nossos cursos, tanto a escola, somente por emoção. Ainda, no mercado nacional, advogados bons, experimentados nessa área, tanto da recuperação judicial quanto do alongamento de dívidas rurais, não enchem duas mãos. Não enche duas mãos. No meu estado, não sei se tem 10. No meu estado, que é o Paraná, nós estamos localizados no estado do Paraná. A nossa rede social é professor_Rogério Augusto. Você pode mandar um direct para nós. Nós temos também o site da nossa escola e também a página da Escola de Formação de Advogados do Agro, EFAGRO. Pode mandar suas dúvidas lá. Nós estamos inscritos na OAB, praticamente 14 ou 16 estados, eu não sei exatamente, já atendemos o Brasil todo. E eu falo uma coisa muito séria para você, produtor rural e empresário. Não demore para buscar os seus direitos. O banco ele não é o seu parceiro, não é aquilo que aparece de propaganda tanto nas redes sociais quanto na Globo. Se você não pagar o seu endividamento, o banco não vai hesitar em tomar a sua propriedade. Não vai. Eu treino os melhores advogados do Brasil para não apenas escalonar, adequar o seu endividamento à sua capacidade de pagamento. Eu treino a eles para devolver o almoço de domingo que você pode não ter há muito tempo. Porque o endividamento ele tira a paz do campo, ele tira a unidade da família, ele quebra os relacionamentos pessoais entre pessoas que sempre foram amigas. Então busque logo o auxílio, não brinque com dívidas rurais, não brinque com maquinários, busca e apreensão, a maioria delas são confirmadas, a maioria delas o banco vai perder aquilo que ele pagou, vai perder o maquinário e vai ficar com o nome sujo e nunca mais vai conseguir crédito. Se você não se cercar de pessoas melhores que você, de uma assessoria séria, experimentada na área, esse advogado, além de não ajudar, vai provocar para você mais o endividamento agora com o judiciário e não mais apenas com o seu credor. Esse é o meu alerta. A justiça pelo agro, Alex, é algo que a gente lançou há muito tempo. Os nossos alunos todos respiram isso. Grandes escritórios têm surgido nessa área, poucos, mas pessoas comprometidas com esse propósito que você falou. Vou pegar essa palavra emprestada, porque é aquilo que eu vivo. Eu sou professor da PUC, né, de crédito rural, da pós-graduação do agro, sou e posso dizer assim que é um tema muito específico, que muitas pessoas nunca ouviram falar, da forma com que nós entregamos, e lá a gente une a teoria à prática e consegue manter uma audiência muito bacana de alunos ao vivo. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento especial pela missão de vocês, Alex. Tá? A missão de vocês, em não ter medo de nada, trazer pessoas relevantes aqui, porque sigo a página de vocês, me informo por ela. São pessoas realmente com assim, um espírito empreendedor acima de tudo, mas comprometidas em levar informação sérias e grandes saídas para produtores rurais que podem estar com algum tipo de problema. Doutor Rogério, meu muito obrigado pela participação. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Não se esqueça de se proteger, de entender o que pode e o que não pode ser feito e principalmente evitar cair em armadilhas. Fica a dica então, uma boa semana para você e até a próxima.